Podemos? Pois é, vamos dar continuidade? O que a gente estava falando, hein? Proibições aplicáveis ao servidor público, né? Proibido, você sabe que a proibição ela é grave, a inobservância de uma proibição é considerada uma conduta bem mais grave que a inobservância de um dever. Já falei isso? Sei que eu já falei isso, mas a professora é igual mãe, fica repetindo toda hora, entendeu? Por quê? Estratégia. Na hora que você for fazer a prova, você vai ouvir a minha voz lá no teu ouvido e aí você vai acertar a questão. Você não sabia disso não? Pois fique sabendo. Então vamos lá. Proibido ao servidor. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Não faz isso não. Isso aí é uma crueldade. Crueldade. Eu já vi pessoas assim, né? Não, mas o fulano falou que hoje com certeza estaria pronto. Você não tem como estar pronto. Não tem como estar pronto. Tem quase um mês que eu falei isso. Porque tem que passar por isso, por essas, todas as etapas. Não tem. Entendeu? Então, às vezes, o servidor, para se livrar de uma pessoa, dá uma informação lá, aquela, né? E aí iludiu. Não faz isso não. É melhor dizer a verdade doída, crua, que iludir uma pessoa, né? O que mais? Proibido ao servidor desviar servidor público para interesse, para atendimento a interesse particular. Olha essa charge, muito boa essa, né? Você é desviado de função. Tem muita gente assim. É a hierarquia, lógico. Quem é que vai desviar servidor público para interesse particular? Isso aí é quem está numa condição hierárquica, né não? Claro que sim. Né? É aquele que está na condição de chefe. Eu estava falando exatamente sobre isso. Poder é para poucos. Já falei disso aqui, né? Poucas pessoas sabem lidar com o poder. Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas desempenham o poder com isenção. E existem vários tipos de poder, né? Existe o poder hierárquico, mas existe o poder da influência, o poder de várias situações, assim, eu fugiu agora a palavra, mas o poder de quem está na moda, do sucesso, né? O poder do sucesso. Às vezes a pessoa tem um tantinho assim de fama e já se acha, né? Ontem eu estava falando isso com a Lelê, com a minha filha. Ih, tá Cici. Aí ela, o que é isso, mãe? Eu se sentindo. Ela, que novo que novo isso, né? Mas não, filha, isso é velho pra caramba. E aí ela falou assim, não, vou falar com as minhas amigas, que ela não conhece. É isso, é o Cici, né? Se acha a criatura, e o pior é que alguns manipulam outros, né, outros subordinados e acabam desviando aí para interesse particular. Olha, eu já vi, né, já ficamos sabendo de casos de pessoas que usam seus servidores para levar filho na escola, para pagar conta pessoal. Poxa, que contrate um empregado para isso, mas não um servidor público, né? Ok? Certo? Lógico que isso é proibido. Proibido retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado. Cuidado com isso. Isso aqui é uma pegadinha boa de prova. Proibido retirar de repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Nem com boa fé. Eu fiquei sabendo de um caso de uma servidora que numa sexta-feira, não tendo dado conta do processamento, né, do recado, isso já tem anos. O que ela fez? Ela pegou um monte de processo, um monte de papéis, colocou no carro para trabalhar final de semana todo em casa. Poxa, essa servidora tinha que ganhar um prêmio, né não? Caramba, ela quer produzir, só que ela queria fazer isso em casa. E era isso só. Só que a criatura, infelizmente, foi assaltada. Levaram o carro dela. Você imagina, o carro é o de menos, tinha seguro. O problemão para ela, com todos aqueles processos e documentos sumidos. A sorte que houve um empenho muito grande, né? E conseguiram localizar o carro
e com toda papelada. Mas ela é um exemplo clássico, entendeu? Não retire sem autorização legal, por melhor que seja a sua intenção. Não faça isso. Agora, qual é a pegadinha da prova? É proibido retirar da repartição pública, em qualquer hipótese, documento, livro. Não, em qualquer hipótese não. Por quê? Se estiver legalmente autorizado, pode sim retirar. Eu, por exemplo, minha função, nós oficiais de justiça, nós retiramos papéis. Não é isso? Eu ando com meus mandados para cima e para baixo, para casa, para onde eu for, eu levo meu mandado. Ok? Por quê? Porque eu estou legalmente autorizada, faz parte do meu desempenho retirar da minha unidade pública essa papelada, porque eu tenho que cumpri-lo na rua. Tá bom? Cuidado, muito cuidado. Eu vou levar essa mesa porque para lixar em casa, para dar um verniz nele. Não faça isso. Não faça. Entendeu? Não faça. Porque você tem que estar legalmente autorizado. Se acontece qualquer coisa, é processo administrativo disciplinar e punição. O que mais? Proibido, porque isso aqui também, apesar de ser uma regra ética, é também uma proibição estatutária. Por isso que vai dar punição, tá bom? O que mais? Proibido o servidor fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio ou de parentes, de amigos ou de terceiros. Isso aqui é complicado, né? Obteve ali, fiquei sabendo que, eu trabalho ali no departamento de obras, fiquei sabendo que vai ser construído, um mega empreendimento, um complexo, não sei aonde, num bairrozinho chulé, vamos lá comprar agora, correndo vários terrenos, vamos investir que vai valorizar rapidinho. Pois é, isso é uma informação privilegiada, proibido. Proibido apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, habitualmente. Presta bem atenção. A embriaguez, eu sei, há tempos atrás, era encarada como um desvio de personalidade, um vício horroroso, né? E aí, com os avanços da medicina, se conseguiu perceber que a embriaguez ela é uma doença passível de tratamento. Entendeu? Ok? É importante perceber o seguinte: a embriaguez, claro que eu já vi também isso acontecer 2 vezes no serviço público, né? Eu vi de perto acontecer, onde colegas se apresentavam embriagados no serviço. O administrador público, a administração pública, já de uma forma moderna, ela busca oferecer tratamento a esse servidor, entendeu? Agora, lógico que é uma regra, além de ser uma regra ética, também é uma regra estatutária. É proibido apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele. Muitas vezes as pessoas ficam assim, não, só fora do trabalho que eu troco as pernas. Não é assim não, meu filho. Também fora dele, já falei isso, o servidor, o agente público, ele é a imagem da administração pública, ele deve zelar por essa imagem. Então, assim, quando ele se apresenta embriagado fora do serviço, mesmo fora do serviço, as pessoas apontam, né? Olha lá, fulano, servidor público, autoridade pública, com certeza, né? Fica muito ruim para a imagem administrativa. Já que quis ingressar no serviço público, você tem que saber dessa regra e tem que obedecer, tá certo? Interessante que esse habitualmente, normalmente, ele é interpretado e só vai ser inadequação ética, só vai ser antiético ou só vai ser um ilícito funcional quando for habitualmente fora do trabalho, né? Agora, no serviço, basta uma vez que já está transgredindo a regra, tá bom?
certo? E outro detalhe apareceu lá na prova, apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, habitualmente, é uma inadequação ética do servidor, isso falando em termos de código de ética, ou é um ilícito funcional do servidor? O examinador não vai colocar lá, segundo a avaliação atual, moderna, o embriaguez é uma doença passiva de... Não, nada disso. É seco assim. Embriaguez é uma inadequação ética? Sim. É um ilícito funcional segundo o estatuto? Ponto final. Tá certo? O que mais? É proibido ao servidor dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Claro, né? Precisa falar que isso é uma proibição. Mais uma vez, tem que zelar pela probidade administrativa, tem que zelar pela imagem administrativa. Proibido exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Então, uma questão, um caso hipotético que eu vi, tinha uma servidora que estava comercializando nas horas de folga, né, nas horas de descanso, que não estava no trabalho, comercializando um chá milagroso emagrecedor, que em 3 dias, sei lá, uma semana, a pessoa perdia 10 quilos. Então é isso, com base nessa regra ética aqui que foi infringida. Bom, aí a gente acabou de falar do rol de proibições que devem ser observados pelos servidores segundo o Código de Ética, tá bom? Então falamos dos deveres, falamos das proibições, agora já finalizando, vamos falar das comissões de ética. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público. Então, olha só, o que está dizendo aqui o legislador? Todo mundo tem que criar comissão de ética. Todo mundo, todas as estruturas, direta, indireta, autárquica e fundacional, qualquer órgão ou entidade, mesmo aquele que exerce uma função delegada pelo poder público, tem que criar uma comissão de ética, ok? E essa comissão, isso cai muito em prova. Esse aqui é um inciso que você deve botar aquele zoiudinho, né, para prestar atenção. Atenção que isso aqui é mega importante, muito super, hiper importante, ok? Cai muito em prova isso. Qual o desempenho, qual a finalidade, qual a competência das chamadas comissões de ética? Elas são encarregadas de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Muito, muito, muito cobrado em prova. Qual a penalidade aplicável pelas comissões de ética? Somente esta, segundo o decreto 1171, ok? Somente esta. A penalidade de censura. Agora, qual o objetivo das comissões de ética? É aplicar penalidade? Qual o objetivo principal dela? É aplicar penalidade? Não. Orientar e aconselhar sobre a ética profissional servidor no tratamento com as pessoas e ainda com o patrimônio, ok? Primeiro papel dela é orientador, aconselhador. O que se quer é se formar uma convicção
né, de conduta ética, que ela esteja entranhada no desempenho do servidor, que aquilo ali não seja um cumprimento de regras, de exigências legais, não, que isso seja inerente ao seu viver, ao seu desempenho funcional, entendeu? É isso. Agora, lógico, conhecendo concretamente de imputação ou procedimentos que infringem o Código de Ética, aí, lógico, sempre com ampla defesa, poderá ser aplicável a penalidade. Mas olha só a penalidade, censura, acabou, só essa penalidade, tá bom? Lógico que estamos falando disso dentro do Código de Ética. Nós já falamos, já verificamos que existem algumas condutas que são também regras estatutárias, deveres e proibições estatutários. Quando for dever e proibição estatutário, aí você vai analisar lá no estatuto, lá na Lei 8.112. Aí a penalidade não é essa, tá bom? As penalidades da Lei 8.112, advertência, suspensão, demissão, cassação, destituição, são outras penalidades, tá certo? A comissão de ética incumbe fornecer, olha só outra atribuição da comissão de ética. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, sobre o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Cuidado, hein? Não confunda comissões de ética do decreto 1171 com a comissão de ética pública da Presidência da República, tá certo? A comissão de ética pública é uma só. As comissões de ética, isso quando aparece na sua prova. Se aparecer lá, comissão de ética pública, assim, já sei, essa aí é aquela que editou aquelas 10 resoluções que alguns editais cobram, que integra a estrutura da Presidência da República, que está vinculada à Casa Civil, tá bom? Isso é comissão de ética pública, é a CEP, é uma só. As chamadas comissões de éticas dos diversos órgãos e estruturas administrativas, aqui, decreto 1171, tá bom? E aí, essas comissões de ética, elas têm o dever de fornecer aos organismos, né, de quadro de carreira, que é a estrutura do departamento pessoal, os registros de atuação ética dos servidores. Para quê? Para instruir promoção, também nos PADs, na sindicância, ok? Então, esse é um outro papel das comissões de ética. Além de orientar os servidores, além de conhecer os casos concretos e aplicar a penalidade de censura, essas comissões vão ajudar as estruturas administrativas com informações, com registros sobre a conduta ética do servidor. Tá bom? A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura. Então é uma pena, é uma penalidade, percebeu? Pena, cadê? Pena aplicável ao servidor pela inobservância de uma regra ética, do Código de Ética. A sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência ao faltoso. Claro, né? Certo? Então, bastante cobrado em prova. Qual a pena aplicável pela comissão de ética? Censura, ok? Para fins, outro inciso mega importante, muito. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público. Aqui nós temos o conceito de servidor público segundo o Código de Ética. Cuidado! Muito cuidado. Por quê? Porque o conceito de servidor público, ele oscila horrores. Cada doutrinador tem um conceito de servidor e uma classificação.
Na Lei 8.112, isso no direito administrativo, né? Na Lei 8.112, nós temos um conceito de servidor, que não é esse aqui. Entendeu? Então, olha só, na sua prova, você vai ter que ver. Se a pergunta for, qual o conceito de servidor? Aí você, mas segundo que norma? Segundo quem? Segundo o doutrinador do direito administrativo? Segundo o legislador estatutário? Ou segundo o legislador do Código de Ética? Entendeu? Você vai ter que perceber isso, não tem outro jeito. Se a pergunta for quem é o servidor nos termos do Código de Ética, a resposta é essa. Quem é? Vamos lá ver? Servidor público, todo aquele que por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, fundações, entidades paraestatais, as empresas públicas, a sociedade de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Quem é servidor segundo o Código de Ética? Qualquer um que esteja legitimado para exercer uma função pública, uma atribuição pública. Qualquer um. Recebendo ou não, nomeado ou não, desde que seja legitimado, tá bom? Por que eu estou te falando isso? O mesário, lá na eleição, eu já fui mesária há muitos anos. Ai, meu Deus, até no dia do meu aniversário eu já fui mesária. Nossa, ô sorte. E aí, o mesário, segundo o Código de Ética, ele é um servidor público? É. Para a aplicação do Código de Ética? Sim, perfeito. Entendeu? Agora, segundo a Lei 8.112, não é bem assim não. Não é bem assim não. Segundo a Lei 8.112, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. E a Lei 8.112, ela trata de 2 cargos públicos, que é o comissionado e o efetivo. Então, para a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, e por isso que eu estou falando dela, né, que a gente está no Serviço Público Federal aqui, estudando, para a Lei 8.112, servidor público é aquele que está num cargo efetivo ou cargo comissionado. E já para o decreto 1171 do Código de Ética, servidor público é qualquer pessoa que exerça legitimamente, legalmente, uma função pública, um exercício público. Entendeu? A doutrina, ela entende, a grande maioria da doutrina entende que aqui é um bom conceito para agente público, ok? Mas, aquilo que eu te falei, legislador nem sempre é técnico jurídico nos seus conceitos, nas suas afirmações. A gente respeita, porque o legislador é aquele que tem a vontade maior. O legislador diz, você diz, tá bom, até aquela lei revogar ou for declarada inconstitucional, entendeu? Claudete, esse conceito tá certo? Você concorda com ele? Não, não concordo com ele, não. Não, mas eu vou dizer que tá errado? Não, vou dizer que tá certo. Lá na sua prova, o examinador vai perguntar, segundo o Código de Ética, o servidor é todo aquele que, por força de lei, contrato, presta serviço de natureza permanente ou temporária, ou seja, todo aquele que estiver exercendo uma função pública, você vai dizer o quê? Sim. Mesmo aquele que não tem vínculo funcional, mesmo aquele que não recebe para exercer isso, é legal, tá legal a sua investidura, o seu exercício? Tá. Então, tá. Ele não é nenhum estranho exercendo ilicitamente função pública. É diferente, né? Isso aí é um crime. Esse não é servidor público, não é? Claro que não. Ele não tem nenhuma legitimidade nesse exercício, tá bom? O que eu estou falando é que não é preciso uma formalização de uma nomeação, de um contrato, não. O mesário, né? O mesário pode ser um da fila. Aquele povo apressadinho que quer votar de manhã cedo, né? Vou votar logo de manhã cedo. Vai pra fila.
2 horas antes da sessão eleitoral abrir, já está a criatura lá, né? Aí, esses aí correm um risco sério. Por quê? Se alguns dos mesários faltarem, vai lá o presidente da mesa vai convocar o primeiro que tiver lá, que ele achar, você mesmo. Você hoje não vai voltar para casa não, fica aqui, tá convocado, tem que ficar. Entendeu? Bom, então aqui está a definição de servidor público segundo o Código de Ética. E com essa definição, a gente encerra o nosso módulo de ética. Nós analisamos todas as regras do decreto 1171 e, importante, você estar preparado, com certeza, para enfrentar qualquer questões sobre ética segundo o decreto, hein? Ah, Claudete, é só isso? Não é só isso. Aí você vai ver o seu edital, tá bom? Então, assim, olha lá no seu edital se o edital também não cobra regras da Lei 6.029, se também não cobra regras das resoluções da CEP, né, da Comissão de Ética Pública. Tem edital que cobra, tem edital que não cobra. Dá uma verificada e existem outros módulos para a gente complementar, tá bom? Esse módulo aqui foi um módulo teórico das regras de conduta ética do servidor público federal, constante do decreto 1171 de 2004, tá bom? Certo? E aí, de 1994, perdão. E aí, encerro por aqui. No módulo de exercício nós vamos treinar, mas eu deixo a minha mensagem final, né? Ética é a forma de agir do indivíduo. Entre outras coisas, diz respeito a você e as consequências de suas atitudes e escolhas. E uma escolha só acontece com uma reflexão sobre o cumprimento da norma ali imposta, né? Então, será que essa norma que eu devo observar neste momento, ela é adequada segundo o padrão ético de comportamento? Não é isso? Nós já vimos que uma ética, ela vai muito além de simplesmente se observar o legal contra o ilegal, o justo contra o injusto, o honesto contra o desonesto. O que se busca é o quê? É uma conduta na busca do bem comum, na busca de ser um cidadão que contribua para a sociedade, certo? Morais são regras, são práticas impostas num determinado momento por um determinado grupo, não é? Então, as regras morais, elas oscilam com o tempo, com a região geográfica, né, do mundo, né? O que está lá na África, nós temos na Europa outro código moral, aqui no Brasil outro código moral, né, assim? E a ética é a reflexão dessa moral, é a reflexão da conduta, é a possibilidade de escolha, de pensar se aquelas regras ainda são adequadas a esse tempo, a esse grupo social em que vivemos. Ok? Certo? Então, por isso que o Código de Ética diz, quando se busca no servidor uma conduta ética, falar para o servidor, olha, é muito mais que escolher só entre o justo e o injusto, o legal e o ilegal. Vamos escolher aquilo que vai em busca do bem comum, do que é melhor para a sociedade. E quando a gente fala em serviço público, o que é melhor para a sociedade em termos de serviço público. É isso? Tá bom? Bom, eu vou parar por aqui. Com certeza, esse módulo, ele ajuda não só a gente a pensar no serviço público, mas também pensar na vida. E olha, vida de concurseiro, o que é ético? É você não ficar comparando o seu desempenho com o desempenho de um colega.
não é ético, não é adequado, nem é justo, nem para você e nem para o colega. Sabe por quê? Porque são realidades distintas, entendeu? Bem distintas. Compara o seu desempenho atual com o desempenho anterior. Isso é legal, isso é ético, isso é importante, porque você vai ver que existe sim um crescimento constante. Você às vezes nem percebe. Aquilo que você tinha de patrimônio de conhecimento quando começou a estudar era 1. Agora você já aumentou esse patrimônio. Combinado? Bom, eu fico te esperando em outros módulos. Até o próximo desafio concurseiro. Tchau, tchau.